Deus me deu uma palavra aqui, nesta noite, né? Que está aqui, ó. Quando o Espírito tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para cada um sair. Mas vamos contextualizar, por isso que eu li aqui o anterior. Jesus estava no lugar, irmãos, expulsando demônios, né? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele andou, né, praticando bem, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus, o Pai, era com ele. Aleluia! E mais uma vez, a Bíblia diz que Jesus, ele expulsou os demônios de alguém, e alguém disse assim: ah, ele está expulsando demônio porque quem está usando ele é Belzebu, príncipe dos demônios. Aleluia! Olha o que ponto que chegou, né, Jesus naquela época, e as pessoas que chegaram com Jesus, colocando melhor. Aleluia! Porque Jesus vai dizer: nenhum profeta é bem recebido na sua casa. E a Bíblia diz bem claro que ele não fez maiores milagres ali por causa da incredulidade do povo, ou seja, nem a sua família recebeu Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus tinha irmã e tinha irmãos. Então, no mínimo, ele tinha 3 irmãos, porque fala sobre a irmã de Jesus, fala sobre os irmãos, homem, né? A Bíblia dá o nome de alguns, que é Judas, né? É um deles. Aleluia! Não o Judas traidor, tá? É outro. Então, a Bíblia vai dizer que os irmãos de Jesus chegavam para ele e diziam assim: ei, faz um milagre aí para a gente ver. Ah, tu faz milagre nada. E zombavam de Jesus. Só foram se converter mesmo lá na frente, depois que Jesus morreu, ressuscitou. Aleluia! Cuidado para você não crer tarde demais. Aleluia, né? Porque creram, não foi tarde demais, porque acabaram tendo a salvação, mas deixaram de desfrutar o melhor de Deus. Aleluia! A Bíblia diz então que as pessoas que estavam ali diziam: ele tem príncipe de demônio. É Jesus com classe, né? Jesus ensinou com classe. Jesus não era igual eu, porque eu sou às vezes rude e ignorante. Jesus era grosso, mas com classe, vamos dizer assim, né? Jesus chega para ele e fala assim: eu estou com príncipe de demônio, mas como que um demônio vai expulsar outro demônio? Olha a sabedoria de Jesus. E se Satanás expulsa Satanás, seu reino está dividido. Aleluia! Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então é chegado o reino de Deus. Aleluia! O dedo de Deus, aleluia, é quem expulsa os demônios. Não precisa nem ser a mão, só o dedo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia está dizendo então que Jesus diz: quem comigo não ajuda, espalha. Aleluia! O que eu aprendo aqui, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que para você trabalhar para Jesus, você precisa juntar. Quem comigo não ajunta, espalha. Foi isso que ele falou. Aleluia! Se você não ajunta almas, nós estamos aqui para ajudar almas. Jesus não disse que quem trabalha contra ele é contra ele, não. Para você ser contra Jesus, basta você não ajuntar almas. Quem comigo não ajunta, espalha. Foi isso que ele disse. Aleluia! Ou seja, se você no mundo de hoje vive não para ganhar almas, você pode não fazer nada de errado. Você pode não fumar, não beber, não cheirar, não se drogar, vir até para a igreja, mas se você não ajunta, ele está dizendo que você espalha. Quem comigo não ajunta, espalha. Então você tem que servir ao Senhor de alguma forma no seu corpo. Às vezes você não pode ir evangelizar, mas você pode ser um intercessor, uma intercessora. Aleluia! Você pode estar orando por quem vai, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí vai chegar na parte onde eu quero. Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua falando: olha, quando o valente, ele está citando Satanás, está armado, guardando a sua casa, tem tudo que ele tem, mas sobrevindo um mais valente do que ele, vencendo, tira a sua armadura e reparte seus despojos. O que Jesus está dizendo? Despoja os bens, aquilo que ele tem. Jesus está dizendo o seguinte: que Satanás é um valente que guarda a sua casa, mas vem um mais valente do que ele, né? Louvado seja o nome do Senhor. E venceu, tirou toda a sua armadura. Um soldado, né, naquela época, com armadura, ele estava bem protegido. Podia vir seta, lança, funda, pedrada. Mas aqui diz que um mais valente do que o outro tira a armadura. Ou seja, o diabo hoje,
está vulnerável ao teu ataque se tu orar. Aleluia. Crente que ora, irmão, derrota o diabo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí ele diz assim, ó, aqui chegou no ponto onde eu queria. Aleluia. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso. Sabe o que eu aprendi aqui? Aleluia. Que o diabo, né, que está falando, que quando ele, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele sai do homem, ele anda por lugares secos. Aí eu fiquei perguntando para Deus, por que ele anda por lugares secos? Em outras traduções diz áridos, desérticos. Aleluia. Porque o adversário, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é a terra dele, é lugar seco. Ele detesta lugar que tem água, porque ele vai para o lugar seco, é porque ele não gosta de água. Aleluia. Porque poderia estar escrito, ele vai para as águas, aleluia, mas diz que ele vai para lugares secos. Por quê? Porque ele odeia a água. Efésios 5 vai dizer que o Senhor comprou a sua igreja para lavar pela purificação da água da palavra. Jesus vai dizer em São João 17, vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, aleluia. Jesus vai dizer, em se não me engano, São João 7, que aquele que crê nele, rios de água viva fluirão do seu ventre. Ele vai dizer para a mulher, aquele que crê em mim, só fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna, aleluia. A Bíblia compara a palavra com o rio, com água, aleluia, né? Vai falar para meditar nela dia e de noite. O que eu aprendo com isso, irmão? Que o diabo odeia lugar que tem água da palavra. Aleluia. O diabo odeia lugar que tem palavra, que tem rio, que tem água. E é por isso que quando ele sai, aleluia, ele vai para lugares secos. Então quando é que ele volta? Quando a casa está vazia e adornada. Porque aqui Jesus está dizendo, quando Jesus entra na vida da pessoa, ele deixa a casa limpa e arrumada. Aleluia. Quando ele sai, ele volta e vê a casa vazia. Então não basta você só crer e deixar Jesus arrumar a tua casa, mas você tem que estar cheio da água da palavra. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Não basta Jesus arrumar a tua casa, mas tem que deixar a casa cheia. Ninguém invade, irmão, uma casa cheia. Esse grupo aí de esquerdista que tem no Brasil, do MST, sei lá o que, ele só invade propriedades que estão vazias, casas vazias, aleluia. Se você vai ali, ó, deixa aquele prédio vazio, deixa vazio, fica sem entrar ali, deixa só uma janela, nem precisa deixar a janela aberta, deixa fechado mesmo. Mas daqui a 2 anos, pronto, vamos pegar melhor, aquele prédio ali do mercado que não abriu, vai lá ver o que tem lá dentro. Está vazio, estava arrumadinho. Hoje em dia tem um depósito de lixo podre lá dentro, aleluia. Então não basta o Senhor edificar tua casa, você precisa estar cheio. Senão você é uma casa vazia e arrumada e os demônios voltam. É isso que a Bíblia diz. Ele vai para lugares secos buscando repouso e não acha. E por que ele não acha repouso? Aleluia. Porque o repouso, irmão, é uma coisa que o diabo não tem mais direito. O que é o repouso? Perdão e misericórdia. Você só acha repouso no perdão e na misericórdia. Quando Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos levarei e acharei descanso para as vossas almas. Descanso, aleluia, né? Descanso é aquilo que você tem quando você crê em Jesus. Então ele não tem descanso, aleluia. Ele é um espírito, ele não pode morrer, porque senão ele se matava, mas ele não pode morrer. Ele não pode morrer, nem também pode ter perdão, então ele vaga. Ele falou para Deus na questão de Jó, ele vinha de andar e passear sobre a terra. Pedro vai dizer que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando uma alma que possa tragar. Aleluia. Então ele não tem descanso. Já o oposto do crente, o crente tem descanso em Deus. Aleluia. Enquanto o diabo está em terra seca, o crente está molhado da palavra. O crente está cheio da palavra. Aleluia. Paulo vai dizer que a palavra de Deus habite em vós abundantemente. Aleluia. Então você possa estar cheio da palavra. Não tem o crente com Jesus e sem palavra. Aleluia. Você tem que estar cheio da palavra. Por isso que o Salmo 1 diz, né? Bem-aventurado o varão, não é isso? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem dos escarnecedores. Antes tem seu prazer da lei do Senhor, e nela
medita de dia e de noite. Aleluia. Josué um dia vai falar, ó, não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Aleluia. Interessante que ninguém medita com a boca, mas diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita de noite, ou seja, medita e declara a palavra. Aleluia. Porque você só pode falar da palavra se teu coração tiver a palavra, porque a boca fala aquilo que é abundância no coração. Aleluia. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia, Pai. Glória a Deus. Eu te mostro aqui meu celular, você pode pegar, tá? Em grupo da palavra, grupo de ensino bíblico, grupo disso. Você não vai ver palhaçada, porque crente é assim. Crente edifica, crente profetiza. Você pode dizer aleluia nesta noite? Glória a Deus. Aleluia. Você tem que proclamar a palavra. De uma mesma boca não sai uma água suja, uma água limpa, uma água doce e água salgada. Quem pode dar glória a Deus? Sumiu glória? Aleluia. Então nesta noite, irmão, nós vemos aqui que louvado seja o nome do Senhor. Antes de terminar, Jesus disse, alguém chega para Jesus e fala assim, Jesus, que palavras bonitas, bem-aventurado então é a mulher que deu de mamar. Jesus, não, nada disso. Bem-aventurado quem ouve minha palavra e guarda. Aleluia. Porque, irmãos, você tem que estar preparado para ter a graça de Deus, né? Porque até para isso você tem que estar preparado. Por quê? Porque tem dois extremos. Existe o legalismo, que é aquela pessoa que bota o jugo, eu já participei de igreja assim. E existe aquele, só porque está na graça, acha que virou bagunça. E não é assim. Aleluia. A Bíblia diz, Pedro diz, para a gente não usar de malícia com a graça como se fosse uma cobertura para a gente praticar o erro. Aleluia. Isso não é a capa. Quem pode dizer aleluia? Paulo vai dizer, nós com a cara descoberta estamos refletindo a glória do Senhor de glória em glória, até chegarmos à imagem perfeita do Senhor. Aleluia. Cara descoberta, sem véu, sem máscara. Aleluia. Então quem anda por lugares secos é o diabo. Você tem que estar cheio da palavra. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Crente tem que estar cheio da palavra de Deus. Aleluia. Porque o crente cheio da palavra de Deus, mesmo ele vacilante, errante, aleluia, e na mesma hora, antes dele fazer, irmão, o Espírito Santo já cobra ele. E só pensou, espetou, pode parar. Aleluia. Por quê? Porque Jesus é a própria palavra. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma vazia, e disse Deus, haja luz. Mas observe, quando diz no princípio criou, ali temos um verbo. E João vai dizer, temos o verbo criar. E João vai dizer, né, que o verbo habitou entre nós, a palavra. Então você tem Jesus, você tem a palavra. Quem tem a palavra tem Jesus, porque Jesus é a palavra. Aleluia, louvado. Se não tem a palavra, não tem Jesus. Se não tem Jesus, também não tem a palavra. Se você tem Jesus, você tem a palavra. É por isso que Pedro foi falado nesta noite. Era um Pedro, depois que ele, olha o Pedro que era antes, ele negava Jesus, ele era inconstante, né? Ele fazia tudo aquilo, até na última hora ele tentou matar alguém, arrancou a orelha fora. Ele era usado pelo Espírito Santo que vinha sobre ele como inspiração, e depois era o diabo que entrava. Agora depois não. Depois que ele se converte, depois que ele nasceu de novo, a palavra está nele. E não é uma questão de muita leitura não, irmãos. Não é questão de muita leitura não. Sabe por quê? Porque todos os apóstolos, nenhum lia o Novo Testamento, porque não existia. Aleluia. Eles tinham o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo tem a palavra, irmão. Aleluia. Vai testificar. Não que você não precise ler, você tem que ler. Aleluia. Mas, porém, eles tinham o Antigo Testamento, claro. E daí eles tiravam, né, a revelação de Deus. Mas voltando aqui para a palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí ele no lugar seco, não acha descanso, diz, vou voltar para minha casa. Aleluia. Porque o diabo, ele não tem qualidade. Porque nós poderíamos falar que ele tem qualidade de ser perseverante, mas ele não tem qualidade. Ele tem um defeito de ser teimoso, né? Qual é a teimosia dele? Ele já viu que me perdeu para Deus há muito tempo. Já viu que perdeu vocês para Deus há muito tempo.
Mas o que ele diz? Estou cansado de andar em lugares secos. Vou voltar para minha casa e ver como é que ela está. Porque ele chama o ser humano de casa dele, né? Aí ele vê que está vazia, não tem Jesus, não tem palavra, está seco. Ele falou, para um lugar seco. Aleluia. Então tu não pode estar seco. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Crente tem que estar cheio da palavra, tem que estar, aleluia, inundado da palavra, tem que estar, aleluia, mergulhando no rio da vida, tem que estar, louvado seja o nome, encharcado no azeite, aleluia, tem que ser cheio. Então seja cheio, meu irmão, nesta noite. Seja cheia nesta noite, aleluia. Inunde-se da palavra, seja cheio da glória, seja cheio da presença, aleluia. Não deixe, aleluia, faltar óleo na tua botija. A Bíblia diz, em todo o tempo seja alva tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Aleluia. Aí ele acha, ele fala assim, vamos levar mais 7. O estado daquela pessoa passa a ser pior. Aleluia. Que nesta noite, meu irmão, aleluia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Porque esta palavra aqui foi Deus que me deu, eu não aprendi com ninguém, porque ele vai para lugares secos. Então o diabo não suporta igreja que tem água da palavra. Tem lugar que ele vem, assiste até o culto, porque não tem palavra. Aleluia. Até, né, o tanque de Betesda era um culto assim, não tinha palavra, tinha milagre, tinha anjo, tinha movimento das águas, tinha até uma cura uma vez ou outra, mas não tinha palavra, mas tinha Satanás. E Jesus vai entrar lá, vai curar uma pessoa. Aleluia. Então, nesta noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto ele não acha descanso, você já encontrou descanso. Encontrarei descanso para as vossas almas. Aleluia. Eu vi um corte numa entrevista do pregador que eu achei muito interessante. Ele diz que o pastor Hernandes, que é um pastor muito conhecido aqui no Brasil, estava na varanda, sentado, lendo a Bíblia. Alguém passou e disse, descansando, né, pastor? Pastor, não, estou trabalhando. Aí no outro dia passou, estava lá roçando mato. Aí alguém disse, trabalhando, né, pastor? Pastor, não, agora estou descansando. Aleluia. Por quê, irmão? O teu descanso, aleluia, não depende do que você está fazendo. Estamos falando de descansar em Cristo. Você pode estar trabalhando fisicamente falando e estar descansando. Descansar, que eu digo, não é dormir não. Aleluia. Descansar, né, é você saber que Jesus é teu amparo. Aleluia. Louvado seja o nome. É você ter paz no coração. Aleluia. É você, né, descanso fala do local em que você vai ficar tranquilo e em paz. Aleluia. Então que Jesus venha ser o teu descanso. Venha ser a tua paz. Aleluia, porque para isso ele veio, para ser o nosso príncipe da paz. Então nesta noite, meu amado irmão, em nome do Senhor Jesus, aquele que é mais poderoso, que já venceu o nosso adversário, arrancou a sua armadura, despojou principais e potestades. Despojar, irmão, significa quebrar em pedaço e distribuir os seus despojos, aquilo que ele tinha. Aleluia. Então o poderoso agora somos nós, não é ele. Poderoso é a igreja, porque nós somos o corpo de Cristo. Se você colocar uma farpa no seu dedo, ou furar, ficar algum pedacinho de vidro, você rapidamente vai sentir aquilo que está incomodando. Aquilo é um corpo estranho. Aleluia. O que você vai fazer? Estou pisando, estou pegando, está doendo. Vou pegar uma agulha. E você fica catucando ali até tirar. Aleluia. Então nós somos o corpo de Cristo. Se você sente algo no seu corpo, que é corpo estranho atrapalhando, imagina se Jesus não vai sentir no seu próprio corpo alguma coisa estranha. Então aquilo que é do corpo dele, aleluia, ele limpa. O que não é, ele tira. Aleluia, né? Então a Bíblia vai dizer, em Efésios 1, que o Senhor Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Nós somos a plenitude daquele que é Deus, que cumpre tudo em todos. Significa o seguinte, nós somos a plenitude de Cristo. O que é plenitude? É um complemento de Cristo. Então se Jesus é a cabeça, nós o corpo, uma parte do corpo nós somos. Aleluia. Pode ser o pé, pode ser o dedo mindinho, não importa. Pode ser órgãos internos, porque a Bíblia diz que os órgãos que parecem mais importantes no corpo não são, porque os mais importantes eles nem aparecem, que está lá dentro. Aleluia. Que é o coração, que é o pulmão, que é o fígado, que é o rins. Aleluia. Uma pessoa sem perna pode viver, mas uma pessoa sem coração não, sem pulmão também não.
Ou seja, tem membros que são partes importantes do corpo de Jesus. Aleluia. Tem membro que não é tão importante assim. Aleluia. Aí você fala, qual parte eu sou? Não importa. O que importa é que o corpo de Jesus não é aleijado, não é amputado. Quem pode dizer aleluia? O que importa, a Bíblia diz que todo reino ajustado, ele faz o quê? Ele cresce. Mas o versículo todo é esse, não. O versículo todo é: todo reino ajustado cresce com uma operação devida de cada membro. Você é uma parte devida, o corpo cresce ajustado com a devida operação de cada membro. Aleluia. Então quem comigo não ajuda, espalha. Ajunte para Jesus, irmão. Aleluia. Ajunte, né? Ganha almas. A Bíblia diz que quem ganha almas sabe o é. Para isso nós estamos aqui. Quem pode dizer aleluia? Ajuntar almas para o Senhor, né? E já foi falado que nós somos a Bíblia que alguém lê, não é isso? Aleluia. O seu testemunho grita. Aleluia. Quantas vezes eu não fiz coisas pensando, não, Jesus, porque se eu fizer isso, eu estou até certo, mas se eu fizer isso, depois como é que eu vou evangelizar a pessoa? Não, porque se eu fizer isso, como é que depois eu vou falar de Jesus? A pessoa fala, como é que tu falou Jesus para mim? Tu fez isso, 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 isso. Então isso, o nome disso é renúncia. O que é renúncia? É renunciar ao que nosso eu quer fazer por amor da palavra. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Vamos estar de pé em nome de Jesus. Nesta noite você vem aprender a não andar por lugares secos. Quem anda por lugares secos é o diabo. Eu vou ser cheio da palavra. Quem pode dizer aleluia esta noite? Eu vou ser cheio da palavra, eu vou inundar a palavra, eu vou mergulhar na palavra, aleluia. Eu vou mergulhar no profundo. A Bíblia chega a dizer que tem rios, parte do rio que bate no tornozelo, outra bate no joelho, outra bate nos ombros, e outras são águas tão profundas que não dá nem para nadar. Tem que mergulhar, aleluia. Tem que pedir Jesus para te levar no profundo, aleluia, para te trazer de volta, aleluia. Então mergulha nestas águas da palavra nesta noite e saia da secura espiritual em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus?